já viu alguma foto sua no passado e pensou, meu Deus, como eu era bonita, como eu tava magra e eu me via feia e acima do peso ou me sentia muito mal com o meu corpo? Isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente em casos de distorção de imagem. Meu nome é Teresa Miller, eu sou psicóloga e especialista em transtornos alimentares e hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão. Pessoas que têm um incômodo muito grande com a aparência, com o peso, com o formato corporal, podem ter uma distorção de imagem, que significa que ela percebe esse corpo de uma forma diferente da aparência real dele. Então é comum, por exemplo, mulheres magras se perceberem acima do peso, por terem essa distorção de imagem. Então, a gente não consegue falar para a pessoa, olha, você tá magra, você usa uma calça tamanho X. Ela vai se ver, possivelmente, com mais peso e numa calça e um tamanho de calça maior do que ela usa. E, inclusive, pessoas que têm essa distorção de imagem podem ir num shopping, por exemplo, numa loja de roupas e pegar um tamanho, uma numeração de roupa muito maior do que elas usam. E aí, quando elas colocam aquela roupa, elas não entendem por que a roupa ficou muito grande, ficou muito larga, ou elas acham que aquele tamanho é adequado e a roupa é muito maior do que é. E essas pessoas, elas não estão sendo frescas com elas mesmas, elas não estão falando isso e sentindo isso porque elas querem chamar a tua atenção para você falar o contrário, falar que ela tá bonita, que ela tá com o corpo adequado dentro dos padrões de beleza. Ela realmente está em sofrimento. E é comum, né, principalmente mulheres, não estou dizendo que os homens não passem por isso, mas é muito mais comum no gênero feminino esse tipo de questão. Então, essas mulheres, elas podem atualmente se perceberem dessa forma e pegar uma foto de anos atrás, por exemplo, 5, 10 anos atrás, ou às vezes até menos tempo, olharem aquela foto e pensar, meu Deus, eu tava lindíssima, eu tava com um corpo legal e eu não me via dessa forma. Então, o que será que aconteceu? E o que acontece é que quando a gente está um pouco distanciado daquela situação atual, principalmente dentro desses casos de transtorno de imagem, de distorção de imagem, essa carga emocional negativa já está distanciada. Então, a pessoa consegue se ver com mais clareza numa foto antiga. E aí ela pensa que hoje que é o problema, atualmente que é o problema. E naquela época que ela tirou a foto, ela achava que naquela época era o problema, mas ela continua sentindo que atualmente está inadequado. E essa questão é tão complexa da distorção de imagem que a gente vai ter que trabalhar diversos fatores emocionais, psicológicos e cognitivos para que essa pessoa consiga ir aproximando cada vez mais essa visão que ela tem dela mesma, como ela se percebe, da realidade. Porque a distorção de imagem significa que a visão dela, a percepção dela está muito desalinhada à realidade. E para que essa pessoa consiga se sentir melhor, se sentir mais adequada, ela vai precisar olhar para a autoestima dela, para a percepção de autoimagem, para como ela se vê no mundo, como ela se coloca no mundo, e só assim ela vai conseguir entender que atualmente ela tá bem, ela tá bonita, ela tá com um corpo legal. E quando eu falo corpo legal aqui, gente, é dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade, que a gente sabe quais são. Não significa que só esses corpos sejam legais, porque todos os corpos são, mas a gente sabe que tem um padrão de beleza que infelizmente faz muitas e muitas pessoas sofrerem muito. E esse padrão de beleza é muitas vezes inatingível, ou ele é atingível com um sofrimento gigantesco.
E dentro do quadro de distorção de imagem, não importa se a pessoa está dentro desses padrões estabelecidos pela sociedade como adequados, ela não vai se perceber, então não adianta a gente falar. E é isso que eu quero dizer com corpo legal, mas todos os corpos são corpos dignos e precisam ser respeitados. Mas nessas questões de distorção de imagem, é muito comum a pessoa ter incorporado tanto essa pressão estética que ela, independentemente de como esteja, ela não se sente bem com ela mesma e se vê de uma forma muito diferente. Então, também fica um convite para você se olhar e se perceber com mais generosidade. Tentar trazer um olhar mais generoso quando você se olha no espelho, quando você prova roupas, quando você sai de casa, porque você sabe, quando você vê fotos antigas suas, você sente que você perdeu tempo em não se achar bonita naquela época. E provavelmente, se você não começar hoje a ter um olhar generoso com você mesma, isso vai acontecer daqui a uns anos com as fotos que você tira hoje. Então, para viver com mais harmonia e com mais dignidade e com mais segurança, você pode começar a cuidar desse olhar que você tem com você hoje mesmo. Você não precisa esperar que o tempo passe para rever essas fotos e pensar que naquela época você não tinha noção do seu corpo, né? Então, se você se identificou com os aspectos trazidos aqui no vídeo, comenta, eu vou adorar saber o que você achou e compartilhe também com quem você acha que pode se beneficiar desses conhecimentos. Um beijo e até a próxima!